espero que vocês não façam. Como a proposta é que vocês avaliem o caso do César Battisti e sigam aquele roteiro, que vocês façam isso como operadores do direito, comentem as situações, vejam o que é interessante, justificar, explicar. Não é a ideia de questionário, pergunta-resposta, tá bom? Então, fiquem à vontade. Se quiserem montar alguma coisa para uma apresentação, fiquem tranquilos também, podem fazer. Link de apoio, fiquem à vontade. O que eu espero realmente é a participação dos grupos selecionados, aqueles que não forem selecionados, obviamente, poderão participar e devem participar. Não esqueçam que vocês precisam mandar o trabalho para mim antes do início da aula, então, mandar um dia antes, sem dúvida, ajuda bastante. Vocês vão mandar para mim em PDF, né, no e-mail que eu já comentei com vocês. E, bom, é basicamente isso. Aproveitem essa oportunidade, tá bom? Quanto mais cedo a gente começar com a presença de todos, melhor vai ser para que mais pessoas participem, tá certo? Da possibilidade dos 3 pontos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vocês estão tendo a primeira aula, né? Eu tô achando estranho esse quórum aqui. Por que chega para a segunda, o pessoal não... Que Robson. Bom dia, professor. Ótima sexta para você também, Igor. Então, cadê o pessoal? Tá ainda em intervalo? Valdirene. Ó, Valdirene. Olá, bom dia, o intervalo. Ah, tá. Não, a gente pode fechar em 9h20. Por que eu comecei, geralmente, a acessar antes o sistema? Não, exatamente o que o Paulo está falando, nós costumávamos fazer intervalo. Também acho que tem que ter intervalo, tá? Sou extremamente a favor. Para mim, que dou aula, não é fácil também emendar. Mas o que eu pergunto é porque umas 2 vezes, acho que foi essa turma mesmo, pode começar um pouquinho antes, professora, tal, aí eu fiquei naquela de começar 9h10, né, 9h05, 9h10, mas se a gente fechar aqui, fica às 9h20, não tem 9h20 para vocês é suficiente? O intervalo, o professor termina até às 9h? Porque se terminar até às 9, vocês terão 20 minutos, né, pelo menos. Agora, quando não termina, é que eu sei que fica complicado. Depende do professor. Não, mas na sexta, Val. Na sexta, o professor, não sei quem é que é antes de mim, mas ele termina? O Vâner libera no horário. É o Vâner que é na sexta-feira, comigo? Sim. Tá. Então, vamos deixar assim às 9h20, né? Porque é o tempo que o pessoal chega, tranquilo. Então, agora já estamos em tese no horário de começarmos. Alguma dúvida? Está aumentando mesmo aqui. Alguma dúvida, gente? Alguma coisa em relação... Olha, em relação às provas, eu vou comentar com vocês na próxima aula, porque eu estou fazendo alguns ajustes. Então, por exemplo, usar o Google Forms é uma possibilidade, mas eu efetivamente quero confirmar que todos vão ter essa oportunidade, né, de utilizar. Podemos não usar o Google Forms e fazer como nós fizemos no semestre passado, um processo avaliativo, onde eu parto da ideia que vocês próprios estão se avaliando, é o que eu falo, não tem nenhum dispositivo em relação à consulta, essas coisas. Se nós fizermos a ideia de fazer a atividade, a análise de conhecimento assimilado em período de aula. A Valdirene está falando que não tem nenhum Word. Então, apesar, Val, que aí você tá aqui, não sei se alguém estiver falando, aí pode falar. Tá falando, Robson? Era eu, professora. Isso. Eu vou chorar para a senhora igual eu chorei o professor Vâner e venho chorando para os outros. Isso. Mas as minhas lágrimas são sinceras. De todos. São sinceras. Sim, e é da turma. Último semestre, 5 anos, estamos enfrentando essa pedreira. Podia dar uma aliviadazinha, não, meu querido, né, mas trabalho, veja, olha, você tá chorando, nem precisa gastar esse discurso de choro. Veja só, não tem nenhum Word. Não, eu não tô nem preocupada, gente, de verdade, com a questão, entendam a lógica.
O que é o processo avaliativo? Eu reitero, gente, sinceramente, participação, presença, a sala, eu posso dizer que 90% da sala é extremamente participativa. Eu conheço vocês, repito, quando vocês eram sementinhas, então, assim, vocês hoje são árvores frondosas. Então, assim, não. Mas quando eu falo, é que eu, assim, acho que eu não soube me explicar. O processo de avaliação, ele vai existir, tá? Que vai poder ser, como a gente fez semestre passado, vocês receberam questionário, responderam. O que eu não quero dar demandas, e eu tenho literalmente evitado, com exceção dessa atividade que eu repito, ela é curta e objetiva do César e Batista. Se você ler os dois ainda dividindo em 5 pessoas ali, vocês fazem em 1 hora a atividade, é a questão dos trabalhos, que aí eu acho um massacre. Que aí eu me coloco dos 2 lados do balcão, que é aqueles trabalhos de 10, 20 páginas, que se transformam em um mini TCC da vida. E, bom, vocês sabem, no 8º semestre são 10 disciplinas, e cada um que pede. Então, assim, eu acho surreal. Mas semestre passado mesmo, eu sei que são muitas disciplinas para vocês lembrarem, mas o que nós fizemos, se vocês lembrarem? Nós fizemos um trabalho, que foi aquele ápice da pandemia, ninguém sabia como é que ia ficar, e na segunda vocês receberam um questionário, questões objetivas, visando o exame de ordem. Acho que vocês lembram disso, foi literalmente exame de ordem. Vamos treinar o nosso conhecimento em relação a esse assunto. Então, a proposta é algo bem nessa linha, tá? O que eu estou comentando com vocês agora é a forma como isso vai ser aplicado, porque espaço para vocês consultarem, tudo isso vocês vão ter. E como eu parto da ideia, repito, que vocês estarão se autoavaliando, muito mais que qualquer coisa de nota. Agora, o que eu estou avaliando é uma coisa como a Val coloca. A Val fala assim, eu não tenho nem o Word. A ideia no Google Forms, se a gente vier a usar esse instrumento, eu repito, eu estou no processo de análise, dentro do seu celular mesmo, se você abrir, ele abre um formulário pronto, onde você vai no sim ou não, digamos, se forem as questões e vão ser objetivas, visando a questão de uma FGV da vida, onde você marca e envia. Só que eu quero ter a certeza de que essa questão de baixar a ferramenta e tudo vai efetivamente funcionar. Então, na realidade, eu estou avaliando isso. Ou vocês vão receber o documento com prévia antecedência, para resolverem entregar. Não se preocupem com isso, tá? Não façam disso um cavalo de batalha, não, que eu sou muito consciente, a proposta não é essa. Eu, sinceramente, me sinto muito mais, digamos assim, eu percebo muito mais o rendimento, vocês participando das aulas, respondendo ao quiz que a gente tem feito, isso efetivamente para mim é um termômetro maior, para entender se vocês estão assimilando o conteúdo. O resto, gente, é detalhe, porque o MEC exige, todas essas atividades que vocês têm feito, têm ido para processamento de arquivos, então, assim, eu não tenho como não fazer, eu tenho que ter critérios avaliativos que comprovem término porque vocês obtiveram tal média. Isso eu tenho que provar para a coordenação. Eu não posso simplesmente falar assim, gente, eu sei que vocês formam uma sala ímpar e por isso eu atribuo X, tá? Mais tranquilo, viu? Não se preocupem com o formato, não. Só quero antecipar que na próxima aula a gente conversa com detalhes, ok? Nós vamos dar continuidade, então, tempo suficiente para o pessoal ter chegado, em relação à nossa lei de imigração, lei que vem nos acompanhando, mas para vocês verem quanta coisa a respeito desta lei a gente tem de falar. E não por acaso ela vem sido usada no exame de ordem, tá? Hoje nós vamos falar da questão da nacionalidade, vamos começar a falar. E o foco especificamente é da nacionalidade originária, é aquela pessoa que é brasileira nata. Por que a gente tem de falar dessa questão? Porque ela é uma questão previsível na Constituição Federal. Quando a gente faz direito constitucional, efetivamente, a gente vê a questão da nacionalidade, só que a lei de imigração trouxe mudanças. Então, a gente precisa ver toda essa questão da nacionalidade originária, depois vamos falar da nacionalidade secundária ou derivada, são sinônimos, mas a gente precisa ter esse acompanhamento, ok? Então, vamos lá. Sim, uma pergunta pessoal agora, até, de caráter... Vocês estão tendo dificuldade com a questão de gravação de aula? Então, está sendo feito e vocês estão tendo acesso ou não? Professora, se eu falar para a senhora que estão gravando aula, eu estou mentindo, porque quem está gravando é só o Robson mesmo. Eu consegui ver
uma aula gravada, que foi do professor Severino, na parte geral como teste. Mas os outros, eu não consegui achar o lugar que está gravado. Então, vou explicar duas coisas. Primeiro, o Robson está dizendo que está gravando, que já me é estranho, Robson. Porque o que eu ia explicar para vocês? A faculdade, ela limitou. O Teams não. O Teams, você foi ingressante da reunião, você tem acesso a essa questão da gravação. Como política de privacidade, a faculdade facultou só os professores gravar. Você tem um programa próprio, o Robson está dizendo. Então, e você não consegue compartilhar para os seus colegas? A Amanda está dizendo, nenhum professor está gravando. Então, eu não sei como é que vai ficar essa ferramenta no futuro, né? Porque era um pleito antigo, só que eu acho que eles vão fazer uma análise muito em relação a essa questão de presença em sala. A ideia, sinceramente, da gravação, eu digo que ela é uma, para quem sabe usar, uma ferramenta ótima, para quem não sabe, uma grande armadilha. Se você ficar na dependência de só ter gravação de aula, você não consegue colocar em dia a sua vida nunca mais, meu filho. Porque, imagine, 1h30 de aula e vai acumulando, daqui a pouco viram 3, viram 6, viram 9, você não assiste mais. E você deixa para lá. O Robson está sendo a salvação. Tranquilo. O que eu vou fazer? O Valdirene está pegando no YouTube do Robson. Você coloca no YouTube para todos, mas você põe para sala ou você coloca para público? Cuidado para depois... Cuidado para depois você não ter nenhuma reclamação, viu, Robson? Porque eu estou fazendo isso, eu vou gravar para vocês e vou explicar como é que funciona para o professor. É aberto, cuidado que você pode ter algum tipo depois de questionamento, viu? Só estou dizendo isso agora na análise do operador de direito. Por quê? Porque a ideia da gravação, tanto é que tem lá no documento da política de privacidade, ela é limitada aos participantes do grupo, do Teams. Então, veja para você ter ideia a questão como o documento foi redigido. A aula, inclusive, ela é limitada aos alunos da sala, ao aluno da equipe, entendeu? Tá, não, eu só estou explicando, gente, não vou questionar não, porque eu, inclusive, gravo as minhas sem problema, eu vou colocar para vocês. Eu só estou dizendo para ter cuidado com isso. Bom, para mim não está parecendo que está gravando. A Valdirene falou que não estava gravando. Não, eu não comecei a gravar, vou começar agora quando eu explicar a aula. Mas eu estou dizendo para vocês assim, cuidado, Robson, porque assim, eu já vi sala, professor que diz que não quer que grave. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. O Robson gravar, já que ele tem esse modelo próprio, e disponibilizar para a turma, eu não vejo que haveria questionamento. Agora, jogar no YouTube público, eu acredito que pode você ter algum problema depois, algum questionamento, tá entendendo? Então, eu só estou sugerindo você ter cuidado. Mas se você jogou público, Robson, já foi, né, filho? Não tem mais essa, não. Deixa eu ver aqui, não deveria ficar gravado. Sim, aí vou explicar agora, Amanda. O que eu vou fazer? Todo professor tem que ser em tese, com exceção do Robson, que é um hacker, ou um cracker, na verdade, é um hacker. O hacker é quem é bom, cracker é quem leva para o lado errado as coisas. Veja só, todo professor consegue gravar, e eu vou fazer isso a partir de agora. O que vocês vão fazer depois? Quando termina a aula, o Teams demora uns 30 segundos, mais ou menos. Se vocês olharem, vocês vão visualizar nessa parte toda do nosso chat, de nossas publicações, sem entrar lá na aula, no geral. Por isso que eu entro no geral, para poder gravar. Vocês vão ver lá em postagens, tem lá o vídeo, colocado lá um ícone, bom dia, Alessandra, para você gravar, para você assistir. Detalhe, o Teams tem um aplicativo chamado Stream, que deveria funcionar para que todo mundo assistisse a aula sem ter de baixar no dispositivo. Então, a ideia era que você assistisse como se isso fosse na nuvem, como se assistir no YouTube, sem ter de baixar. O problema é que não vem funcionando dessa forma. Como é que efetivamente funciona? Terminou a aula, você olha lá nas conversas, exatamente, terminou a aula, todos os comentários que nós fazemos ficam postados, e abaixo fica o vídeo. Aí tem uma opção lá, baixar. Tá certo, Alessandra, obrigada. Aí tem uma opção lá, baixar, você baixa no seu dispositivo e assiste. E aí eu sugiro que quando você assistir, você delete. Tem de baixar? Tem, porque na realidade o documento fica lá por 20 dias, ele expira. Então, se você não baixar nesse ínterim, você vai perder a gravação. Mas vamos supor que vocês aqui estão presentes e vão depois assistir a aula para tirar alguma dúvida, rever alguma coisa. Mas vamos supor que você não esteja na reunião ou você tenha saído do Teams e depois volte. O que geralmente acontece?
Dependendo das configurações, aí eu não saberia explicar se isso depende da máquina, mas o que eu percebo é que o dispositivo ou a imagem da câmera, desculpa, a imagem do vídeo para você baixar e assistir não fica tão visível. Você tem que criar uma outra, você tem que, como se você fosse abrindo gavetas no Teams. Então, vamos supor que a nossa aula termine, você não assistiu o vídeo, aí amanhã, depois você quer entrar e ver. Você vai nos nossos comentários que estarão lá no geral, e vão perceber que tem ícones assim, mais ou menos. Robson, Amanda, Alessandra, Valdirene, mais. Que é uma opção que você percebe claramente no Teams, que é uma forma dele dizer assim, olha, aqui estão comentários de várias pessoas. Tem 60 na sala, eu não vou colocar nominalmente. Então, ele coloca alguns e abre mais. Aí você clica ali. Quando você abrir, você vai perceber que tem uma outra opção dentro desse campo, desse espaço, com todo mundo comentando, que tem assim, visualizar anteriores. Aí você clica em visualizar anteriores, é como se você abrisse uma outra gaveta, e o vídeo vai estar lá dentro. Entenderam a lógica de como é que você assiste o vídeo? Sem contar com o Robson, o jeito que o Robson está fazendo é mágico. Que aí ele não tem essa interferência que eu estou falando da sistemática do Teams. Mas vocês entenderam como é que funciona o Teams? Eu repito, gravo todas as minhas aulas para os alunos sem problema. E estará lá disponível para vocês. Tem prazo para expirar? Tem, não fui eu que condicionei. O Teams que faz assim. E aí, quem não acessou ainda, eu vou deixar as outras passadas também estão. Eu vou deixar e você depois tenta fazer. Alessandra, Amanda, checa como é que se isso que eu estou falando funciona. Se tiver dúvida ainda, eu estou com um micro vídeo, acho que 1 minutinho, não dessa nossa disciplina, mas de outro professor, explicando onde é que fica escondida essa ferramenta da gravação, caso vocês não consigam. É só pedir que eu mando para a Alessandra ou para o Hildo. Combinado? Tranquilo? Vou aqui iniciar a gravação. Ó, por exemplo, Robson, você está gravando? Sim ou não? Só para eu poder... Sim. Então, para mim, nem aparece. Como você falou, você tem um programa próprio. Para mim e para a turma, nem aparece a informação. Eu vou fazer, acho que não cria nenhum problema, não cria nenhum problema para o seu, né? Para o seu formato de gravação. Era só para poder mostrar para o pessoal. Não cria nenhum conflito, não, né? Posso iniciar a gravação aqui. Sim? Tá. Então, eu vou iniciar a gravação a partir de agora. Professora, dá licença. Oi, então, o que eu faço é o seguinte, eu gravo a tela do meu PC. O programa que eu tenho, ele grava a tela do meu computador. Não é o programa, o Teams. No caso, o que aparece na tela do meu PC... Entendi. É o que você faz, na verdade, você consegue copiar o que já está pronto, diferente daqui, que aqui é um sistema interno, vamos dizer assim, não é isso? Exatamente. Por isso que não interfere aparece, a senhora colocando para gravar. Não, tranquilo. Então, para o pessoal ter acesso, eu estou gravando a partir de agora. Bom dia a todos. Estamos na aula de Direito Internacional Privado. Começaremos falando hoje da nacionalidade e começaremos por nacionalidade originária, hoje, dia 11 de setembro de 2020, ok? Então, eu vou fazer esse teste com vocês da gravação. Quem quiser depois, acessa, verifica se localizou sem problemas. Eu sei que vocês estão no último semestre da faculdade, mas eu acho que saber operacionalizar esse tipo de sistema, ajudar pessoas que certamente vocês terão colegas e outros que chegarão para usar essa plataforma, enfim, conhecimento é sempre muito bom. E só deixando muito claro o que eu comentei, viu, Robson? Parabéns por você saber usar dispositivos a mais. E a sugestão que eu falei para você, só para que não haja depois nenhum questionamento, e não meu, da minha parte, fique muito tranquila, tá certo? Viu? Foi só para que você saiba, essa questão de jogar no YouTube, para depois você não ter, porque é público. E lá no documento, quando a faculdade fez a questão de privacidade Teams, tanto que no começo todo aluno conseguia começar a gravar. Aí eles colocaram, não, a gravação é do professor, e aí, enfim, sucessivamente, tá? Mas que bom ter anjos da guarda como o Robson nas salas, né? Porque, nossa, como ajuda a resolver os problemas. Queridos, então, dito tudo isso, comecemos, então, aqui a falar da questão da nacionalidade. Primeiro, eu gostaria de conversar com vocês dizendo o seguinte,
Isso, Robson, limita a turma. Faz algum critério que não dê a ideia de que você está trabalhando de forma publicizada e sem aviso prévio. Porque você vê que o Teams mesmo, ele coloca e fica o tempo todo dizendo, você está gravando, essa reunião está sendo gravada e tudo. Então, é bom para não ter problemas depois. Queridos, vejam só, o conteúdo do que nós veremos agora, que fala da nacionalidade, hoje, especificamente, a gente vai trabalhar, como eu falei para você, eu vou explicar direitinho o que é. Mas esse é um dispositivo, essa é uma, que está no artigo 12 da Constituição Federal, tá ok? E na Lei de Imigração, que é a 13.445/2017. Para introduzir esse assunto, eu gostaria de perguntar a vocês, nós já vimos em aulas passadas, e eu já repeti, que 3 elementos integram um Estado. O Estado, para existir, ele precisa de povo, ele precisa de território e ele precisa de governo soberano. Esses são 3 elementos dentro do direito que são exigidos para que haja um Estado. Agora eu pergunto a vocês, algum de vocês saberia me diferenciar os conceitos povo, população e nação? Alguém poderia me explicar, por gentileza? Abre o microfone, escreve no chat. O que vocês acham? Quais são as diferenças entre povo, população e nação? Podem se habilitar, eu deixo. Esse mesmo de povo e população, nós já falamos em sala mais de uma vez, no nono semestre, mais de uma vez. Povo conjunto. O que seria o povo conjunto, Val, que você está falando? O povo é o conjunto local. Tá, prossiga. Pessoas, vamos lá. Carol, acho que povo é o conjunto de todas as pessoas que estão naquele local. Então, vamos sanar algumas questões aqui. Veja. Povo, gente. Por que Estado, para ser Estado, ele necessita de povo? Porque povo caracteriza um vínculo político jurídico. Então, não, Carol, vamos pegar esse gancho e vamos ajustar um pouquinho, o seu e da Val. Vamos fazer só uma linha de raciocínio. O povo, ele é um vínculo político-jurídico. Então, por ser um vínculo político-jurídico, vai ser povo, população, Igor tá ok, população que partilha a mesma origem, nação. Robson, tira essa ideia de população aí. Nação partilha a mesma origem, não necessariamente a mesma origem, mas vai partilhar a mesma questão cultural e histórica. A questão do Igor aí está correta. Então, veja só. Quando eu falo em povo, gente, eu tenho um vínculo político-jurídico. Robson é povo, integra o povo do Brasil, onde quer que o Robson esteja. A Valdirene é a mesma coisa, a Carol idem, eu idem, todos vocês. Porque nós nascemos, nós temos a nacionalidade brasileira, nós temos um vínculo com a terra, com o Estado, submetemos-nos às leis daqui. Então, existe um vínculo político-jurídico que não importa onde eu esteja, tá? Isso é povo. População, como o Igor coloca, é uma questão numérica. Tanto que o que nós temos é o censo do IBGE, que é realizado. O que o censo do IBGE mensura, entre outras questões? Mensura quantas pessoas estão no nosso território. Então, isso é quantidade. Então, nós que estamos aqui hoje, somos população de Guarulhos. Se amanhã decidirmos ir para Santos, para Atibaia, para onde vocês quiserem, seremos população desses lugares. Se sairmos do Brasil e viajarmos para outro, não deixaremos de ser povo brasileiro, mas seremos população do local onde estivermos. Então, população é numérica, é algo extremamente flutuante e depende simplesmente da sua localização geográfica. Onde você está, você é população daquele lugar. Povo, não. Vínculo político-jurídico. Agora, nação, pegando o que o Robson colocou. Nação não é a população, porque nós já vimos que população é um vínculo que é meramente numérico, não tem vínculo político-jurídico. Mas nação é o grupo de pessoas que estão ligadas, pelas questões históricas, culturais,
Então, por exemplo, eu posso perguntar para vocês: existe uma nação sem Estado? É possível existir uma nação sem Estado? Sim ou não? Acho que não. Nas religiosas, as nações, elas não são. Religião faz parte de uma lógica cultural. Mas geralmente, quando você pensa em nação, Igor, essa ideia de nação, ela não se prende meramente à questão religiosa, meramente à fé. Ela vai se prender por questões antropológicas, que são muito mais amplas do que religião. Tem a ver com costume, com história, entendeu? Com vários valores, e não somente a crença. Então, por exemplo, quem daria, se vocês, quer dizer, primeiro respondam, vocês acham que é possível existir uma nação sem Estado? Acho que não. Pronto. Bia está dizendo que não. Igor, não. O que mais? Sim. Gabriela, Amanda, sim. Tá, então partindo da ideia que quem respondeu sim está correto. Vocês teriam exemplos? É sim, gente, a resposta é sim. Então, partindo da ideia de quem respondeu sim, que está correto. Carol, não. Sim, viu, Carol? Gabriela está falando dos curdos. Perfeito, Gabi. Os curdos, por exemplo, formam a maior nação sem Estado. São mais de 30 milhões de curdos espalhados, tá? E o que eles buscam? Buscam criar o Estado do Kurdistão. Eles ficam ali no Oriente Médio e ocupam vários países do Oriente Médio. Então, eles são nação porque tem uma série de elementos que vinculam essas pessoas. História, cultura, crença, que como o Igor colocou, mas eu repito, a questão de fé é um dos ícones que vai estar dentro dessa discussão maior. Não tem alguém que seja simplesmente vinculado à nação, que só é nação por causa da crença. Não, são vários outros aspectos envolvidos. E tem também, gente, um que nós falamos no 9º semestre, que é uma coisa um tanto diferenciada, que é a questão dos palestinos. Val, 30 milhões. A questão dos palestinos, nós vimos a época do 9º semestre, quando eu falei da ONU. Não sei se vocês vão lembrar aqui. Há 2 estados que a ONU deu status de estados observadores. Vocês lembram disso? Um deles é a Palestina, tá? Só que existe um outro. Quem lembra qual é o outro estado observador? Que tem status de estado observador na ONU? Alguém lembra? Assunto 9º semestre. Lembrem da fé aí do nosso amigo Igor, lembrem da religião. Qual outro estado que tem status de estado observador? Que tem poder religioso no mundo ainda? Qual estado que tem esse perfil? Vaticano, aí que a gente chama de quê, Carol? Santa Sé, tá? Então, a Santa Sé tem, por opção, status de Estado observador, poderia ser um Estado-membro, e os palestinos. Agora, veja como a dos palestinos é bastante específica a situação. Em 2015, a ONU, 70% dos membros da ONU reconhecem a Palestina como Estado. Só que Israel, apoiado pelos Estados Unidos e outros vários estados, não reconhecem a Palestina como Estado. E os conflitos ali, vocês sabem que são frequentes, vivem assinando armistícios que duram durante algum tempo e tal. Então, os palestinos, hoje, continuam sem Estado-território. Existe um debate, eles discutem por tudo, eles discutem por fronteira, eles discutem qual vai ser a cidade santa, eles discutem, são inúmeros problemas que eles apontam. E a Israel argumenta, né, que, na realidade, para que eles cheguem a um consenso, tem que haver um entendimento entre Israel e a Aliança Nacional pela Libertação da Palestina. Enquanto não houver esse acordo entre esses dois, que representam esses dois povos, não há acordo. Então, a Palestina é um caso bastante emblemático, mas, apesar de
assistiu a aula e não lembra do nono semestre, em relação a ser Estado observador, o que eles têm direito? Eles não têm direito a voto, mas eles participam dos debates, eles têm as suas bandeiras lá no espaço da ONU, eles têm acesso a documentos, então, assim, é um status relevante. Para quem não tinha nada, mais ainda. Tranquilo? Então, é possível, sim, ter nação e não ter Estado. Então, feita essa introdução, nós vamos falar agora dessa ideia de nacionalidade. Então, a ideia de nacionalidade é esse conjunto de tudo isso que a gente tem, somado ao vínculo político-jurídico que nos é permitido ter quando nascemos ou temos laços de consanguinidade com o brasileiro. Como é que a Constituição Federal define, tá? Ela vai falar sobre a nacionalidade chamada originária ou primária, e vai especificar regras que estão vinculadas ao ius solis, o que é isso? Ao solo que você nasce, e ao ius sanguinis, o que é isso? O direito do sangue, onde quer que você esteja. Quando eu falo em nacionalidade, primeiro eu tenho de entender que de forma, como regra, de forma geral, é algo involuntário. Por que involuntário? Uma criança, quando nasce, você não chega para a criança e fala assim, fulaninho, você quer ser brasileiro? Não. O Estado brasileiro criou regras que, caso elas se confirmem, a sua situação vai ser uma ou outra. Da mesma forma que ela é unilateral. Por que ela é unilateral? O Estado te impõe isso, ok? Então, existem essas condições. Vamos começar falando sobre essa regra, que é a questão do ius solis, direito do solo, tá? Ou direito, ius solis, direito do solo, ou seja, em que condições uma pessoa nasce no Brasil e ela é brasileira? Não partam da ideia que basta nascer em território brasileiro para ser brasileiro. Não, há exceção. Então, aqui a gente tem que lembrar do artigo 12, do inciso 1, da linha A da Constituição Federal, que vai tratar exatamente. Vejam só, se eu tenho pais, né, aqui no Brasil, enfim, eles estão aqui no Brasil, veio aqui um suíço, uma dinamarquesa, e esses pais aqui, a mãe dá luz a uma criança, ela nasce em território brasileiro, se não houver nenhuma especificação em relação à presença desses pais aqui, ou seja, se um desses pais estiver a serviço do seu país, esta criança não será brasileira. Mas se esses pais estrangeiros aqui estão, esta criança nasce aqui, eles vieram a passeio, por exemplo, essa criança, por nascer em solo brasileiro, ela será brasileira nata. Então, quando a gente fala nessa questão do solo, existem duas questões. Não basta nascer no solo brasileiro para ser brasileiro nato. Você tem que não somente ver se a criança nasceu em solo brasileiro, ou a mãe dessa criança, não precisam ser os dois, se encontram aqui no Brasil. Se um deles estiver a serviço do seu país, que eu vou explicar melhor tudo que implica essa questão de a serviço do seu país, esta criança não será brasileira nata. Se, entretanto, eles estiverem aqui a passeio, tranquilamente, sem nenhuma obrigação de estarem representando o seu país, esta criança será brasileira nata, tá? Eu vou fazer, pronto. Cheguei na página que eu queria. Aqui tem exemplos, e na sua apostila também está em branco, assim, com tracejadinho, para que você complete. Se você está no sofá, na sua cama, com o celular, pega um papelzinho, uma caneta, depois você ajusta isso no seu arquivo, tá bom? Porque a minha ideia realmente era que vocês fizessem comigo, e assim a gente consegue massificar conhecimento, tá? Cristalizar o entendimento sobre isso. Então, vamos a alguns exemplos que podem acontecer, inclusive em questão de prova, para vocês avaliarem, sobre o critério ius solis, então, o direito do solo. Letra A. Vamos supor que tenha uma espanhola, Teresa, e o alemão, Hans. Vem ao Brasil, o casal vem ao Brasil. Teresa está grávida e dá à luz em território brasileiro. Este filho de Hans e de Teresa será o quê? Respondam. Podem colocar no chat ou falar no microfone. O que vocês acham que esta criança vai ser? Carolina está dizendo que é brasileira nata. Brasileira.
Tá, tô vendo aqui. Ana Beatriz Brasileiro, Igor, Juliana, Valdirene, Carol, Gabi, Robson, Ilmar. Acho que é um consenso entre vocês aí. Perfeito. Todo mundo colocou. Só faço uma observação. Coloquem sempre a ideia de brasileiro nato. Porque nós vamos falar ainda do brasileiro naturalizado. Então, cuidado para não se confundirem. Neste caso específico da Tereza e do Hans, a criança é brasileira nata, sem sombra de dúvidas. Então, todo mundo acertou. Parto da ideia de que vocês não têm dúvida em relação a isso. A espanhola Tereza, a serviço da Espanha, vem ao Brasil com o marido Hans e dá à luz a um filho em território brasileiro. Esta criança será o quê? Letra B. Gilmar, brasileiro naturalizado, vamos lá. Não será brasileiro, Sara. Igor, brasileiro naturalizado. Eu acho também que não vai Espanhol. ser brasileiro, não. Pronto. Tá, a Ana acha que não é brasileiro, Carol, estrangeiro, Valdriane não será brasileiro, Amanda, espanhol, Robson. Oi, Eurípedes, tudo bom? Não tinha te visto ainda. Não será brasileiro, não será brasileiro. A Amanda, ela está a serviço da Espanha. Val, não será. Maria do Socorro, estrangeiro. Tudo. Oh, que bom. Gabi. Tá. Vamos lá, então. Vejam bem. Vejam que vocês parecem responder em alguns momentos a mesma coisa, mas tem algumas diferenças. Vamos lá. A resposta correta é... Ela está a serviço da Espanha. A resposta correta é não será brasileiro. Ou, se houver uma opção de prova, será estrangeiro. Eu não posso afirmar que esta criança será espanhola, porque eu não sei como é o ordenamento jurídico da Espanha. Eu não sei se é igual ao do Brasil, que se os pais brasileiros tiver, o pai ou a mãe, tá? Tiver uma criança nascida no exterior, e este pai brasileiro ou mãe brasileira estiver a serviço do Brasil, essa criança vai ser brasileira nata. Eu não posso partir da ideia que é todo mundo igual. A mãe está a serviço da Espanha, tranquilo. A espanhola Teresa está a serviço da Espanha. A única coisa que eu posso afirmar é que esta criança não será brasileira nata, que esta criança será estrangeira. Essas são as duas opções possíveis em prova. Agora, eu não posso dizer que esta criança é espanhola. Primeiro ponto, não sei como funciona o ordenamento jurídico da Espanha numa situação assim. E com certeza não posso dizer que essa criança é brasileira. Entenderam essa diferença? Então, essa criança será estrangeira. Eu não posso falar que ela é espanhola. Ou então que não será brasileira nata. Entenderam isso? Nesse exemplo B? Sim. Tá. Vamos para o C. O alemão Hans vem sozinho ao Brasil, a serviço do seu país, Alemanha. Conhece a Ana e da relação entre ambos nasce um filho em território brasileiro. Esta criança será o quê? Letra C. Brasileira nata. Brasileira, Eurípedes, Valdriane, Ana respondeu. Carol, Gabi, Carol, Juliana. Tá. Então, veja. Hans está a serviço da Alemanha. Só que prevalece a condição da mãe, aqui neste caso, que é brasileira e está em solo brasileiro. Então, esta criança da letra C será brasileira nata, apesar do seu pai estar a trabalho, viu, Carol? Veja só, o pai está a serviço do seu país, perfeito, mas a mãe é brasileira, então prevalece este vínculo específico. Tranquilo, entendeu por quê?
Carol, quando você fala assim que ela será brasileiro com direito à questão alemã, aí eu não sei se você conhece o ordenamento jurídico alemão, tá? Mas eu não acrescentaria essa questão de que vai ter direito, porque não necessariamente isso possa acontecer lá. Não é porque você nasce aqui e um dos pais, você em todo o país vai ter essa possibilidade. Há países que não adotam o ius sanguinis, só o ius solis, tá bom? Então, fico só com a informação da letra C dizendo o seguinte, tá? Fico só com a informação da letra C dizendo o seguinte, esta criança será sim brasileira nata. Pode ser que o que você está dizendo, e você pode conhecer, repito, o ordenamento jurídico, esteja corretíssimo. Eu só não vou fazer essa afirmação porque eu não sei. Ainda mais que ele está numa condição de estar a serviço do país. Aí é que eu não sei mesmo, posso falar só pelo Brasil. E a letra D, o alemão Hans vem ao Brasil a serviço da Iugoslávia e a espanhola Teresa acompanha o marido. No Brasil nasce o filho do casal. Ele será o quê? Letra D. A criança será brasileira nata também. Ia responder, ou quem mais acha? Carol, está dizendo que é estrangeiro. Valdirene. Não será brasileiro. Gabi, estrangeiro. Robson, estrangeiro. Mais alguém se habilita? Ju não será brasileiro. Maria, estrangeiro. Valdriane. Eurípedes. Vamos lá. Gente, essa é uma casca de banana. Vejam que para o filho ser estrangeiro, o que é que vale, que é igual à questão da letra B? O pai ou a mãe tem de estar a serviço do seu país. No caso, o alemão Hans, ele não veio a serviço da Alemanha, ele veio a serviço da Iugoslávia. Então, neste caso, esta criança que aqui nasce, ela é brasileira nata. Entenderam a diferença? Para que uma criança não seja brasileira nata, seja uma estrangeira, mesmo nascendo no solo brasileiro, ela tem de ter o pai ou a mãe a serviço do seu país, não é de qualquer país. E aí, neste caso, vale pai ou mãe. Entenderam a diferença? Valdirene, só não te vi respondendo mais. A minha pergunta é, você entendeu toda essa explicação das 4 opções aqui? São 4 hipóteses diferentes. Mas está tranquilo? Todas elas, a análise que você tem de fazer é o fato de a criança nascer em solo brasileiro. Mas o fato de nascer em solo brasileiro nem sempre vai garantir que ela seja brasileira. Tá, mas entendeu? Para mim, o importante é que você entenda. Acertar ou errar é detalhe. Entendeu, Val? Bom, dito isso, então, vamos falar agora do critério, que é um critério não somente do solo. O Brasil, ele adota o critério solo e sangue. Na última, Carol, vou voltar lá. Veja só. Vou voltar até mais um pouquinho no slide. A regra no artigo 12, Carol, inciso 1, a linha A, é que a nacionalidade adquirida em função do local de nascimento, é solo que nós estamos falando. Isto é, são brasileiros natos aqueles nascidos no território brasileiro, ainda que de pais estrangeiros, desde que os pais não estejam a serviço de seu país. Então, Carol, toda vez que você ouvir a historinha que os pais são estrangeiros, a criança nasceu aqui, isso não é suficiente. Você terá que avaliar a condição desses pais. Se um dos pais estiver a serviço do seu país, é do país de onde ele é. O caso da letra D, o Hans é alemão, só que ele está a serviço da Iugoslávia, ele não está a serviço do seu país. Então, essa condicionante que o artigo 12 da Constituição Federal exige não está sendo cumprida. Por não estar sendo cumprida, essa criança, então, vai ser brasileira nata. Entendeu agora? Carol. Valdes que entendeu. Carol, entendeu? Tá, ok. Bom, então veja, essa questão de solo e sangue, gente, é uma questão
cultural dos países, né? Por exemplo, nós, brasileiros, adotamos ambas as possibilidades, ambos os critérios. Países que, por exemplo, acabaram exportando pessoas, né? Por exemplo, houve uma migração absurda após a Segunda Guerra Mundial. Então, muitos países adotam o critério com muita mais força, muitas vezes, do critério sangue, porque essas pessoas estão em outro lugar. É um tipo... Perfeito. E, assim, é essa questão de prova, porque nascer em solo brasileiro e tal, isso já é o batido. Tem que se pensar sempre como o examinador pode pedir uma coisa nova, tá? Então, não caio mais na pegadinha. Nasceu em solo, filho de estrangeiro, para onde é que eu corro antes de dizer que ele é brasileiro? Vou ver a condição dos pais. A exceção, se ele estiver a serviço do seu país. E aí pode ser pai ou mãe, tá? Não precisam ser os dois, não precisa ser o pai. Bom, falando agora da questão ius sanguine. Então, a questão ius sanguine tem a ver com sangue. O que eu tenho de me preocupar? Esse é um critério, gente, que é o inverso. É o critério de dizer assim, eu posso nascer num solo estrangeiro e ainda assim ser brasileiro nato. Isso é fantástico, né? Eu posso nascer num outro lugar e ainda assim ser brasileiro nato. Qual é o primeiro critério que me permite? É o critério que a gente chama de critério funcional. Se a criança nasce no estrangeiro e tiver o pai ou a mãe brasileiro, seja nato ou naturalizado, esta criança terá a chance de ser brasileira nata. O que precisará ser feito? Quais as condições necessárias? Se este pai ou mãe, brasileiro nato ou naturalizado, tiver o filho no estrangeiro, e ele estiver a serviço do Brasil, a serviço do governo brasileiro, esta nacionalidade primária, essa nacionalidade primária, pelo critério ius sanguine, já está garantida. Então, vamos lá. João brasileiro, ele é um funcionário da embaixada brasileira e vai, por exemplo, ao México, representando o Brasil, para resolver uma questão do Brasil, então ele está a serviço do Brasil. Se ele vai com a esposa Mary, e Mary tem um filho lá no México, automaticamente esta criança será brasileira. Só que quando eu falo a serviço do Brasil, inclui, minha gente, a administração direta e indireta. Então, vamos supor que o João não esteja representando a embaixada, mas João esteja representando, por exemplo, o Banco do Brasil. João, representando o Banco do Brasil, está resolvendo interesses do Brasil no México, na Inglaterra, na Índia. Basta ele estar representando o Brasil, ele efetivamente terá a chance, o filho que nascer já será brasileiro nato. Qual o critério que foi usado? Critério de sangue, a criança não nasceu no território brasileiro. Então, vejam só, olha aqui, ó. Essa questão de estar a serviço do Brasil envolve a administração pública direta ou indireta. E inclui uma outra questão também, as chamadas organizações internacionais. Qualquer organização internacional? Não. Só organização internacional da qual o Brasil faça parte. Nunca caiu uma questão de prova, sim, mas a gente tem que ficar atento. Então, vamos supor que alguém coloque lá na historinha FGV. João, vamos pegar o João ainda. João casado com a M, João brasileiro, M inglesa, viajam à Noruega. Tranquilo. Vamos supor que João ele esteja representando a ONU, porque existem vários escritórios da ONU espalhados pelo mundo. O Brasil tem escritórios da ONU. Então, ele está lá representando o Brasil em relação à ONU. A ONU é uma organização internacional e o Brasil faz parte dela. Então, esta criança será brasileira nata pelo critério sanguíneo. João foi participar. João é brasileiro. Mas João, ele trabalha na Liga das Nações dos Países Árabes. João é brasileiro, mas trabalha na Liga das Nações dos Países Árabes. Aí João viaja também lá para Noruega, e com a M, que é inglesa, e chega lá, M dá a luz. João não está
E João é brasileiro, bonito. Só que João o quê? Ele não está lá representando o Brasil. Ele está representando uma organização internacional da qual o Brasil não faz parte. Então, esta criança poderá ser brasileira? Nós veremos que poderá, mas não é o efeito instantâneo e imediato, como esse que está aqui previsto no artigo 12, na linha B, quando a gente coloca que o fato de este pai ou desta mãe fazer parte e estar representando o Brasil numa organização internacional da qual o Brasil faça parte, a criança é automaticamente brasileira nata. Repito, e nós vamos ver o exemplo. O fato de um pai brasileiro ou uma mãe brasileira estar no exterior e a criança nascer lá, existe a chance, sim, de essa criança ter a sua nacionalidade brasileira. Mas aqui eu estou falando de uma primeira opção, que é o critério funcional. O critério funcional serve se pai ou mãe, nato ou naturalizado, representa o Brasil. Mas detalhe, ele tem que representar o Brasil ou numa organização internacional da qual o Brasil faça parte, ou representar o Brasil numa administração direta ou indireta. E aí inclui Banco do Brasil e tudo que você puder imaginar que sejam representações do Brasil. Tranquilo até aqui? Vamos ver o exemplo, tá? João brasileiro e a inglesa M viaja à Noruega. João está a serviço do Banco do Brasil. M está grávida e dá à luz na Noruega. A criança vai ser o que neste exemplo? O filho de M e João. Ela vai ser estrangeira, mas vai ter direito à nacionalidade brasileira também. E aí? Qual vai ser o critério aí do João? Do filho do João. Estrangeiro. E os sanguíneos. E aí, Carol, e os sanguíneos? E aí o quê? Ele é o quê? Falta terminar, Carol, o critério aí que você está usando. Gabi. Gabi, estrangeiro. Carol respondeu, complementou. E aí? Quem mais? Quem dá mais aí? Valdirene, Robson, Eurípedes, Vilmar, Amanda, cadê vocês? Brasileiro nato, Valdirene está colocando. Vamos lá. Gente, vejam bem, Vilmar colocando, perfeito. Vejam bem, o que eu acabei de explicar? Se o pai ou a mãe estiver a serviço do Brasil, e o caso aqui, inclusive eu dei o exemplo na hora da explicação, o João é brasileiro, perfeito, Valdirene. O João é brasileiro, o João está a serviço do Banco do Brasil, o Banco do Brasil faz parte da administração pública, ele está lá representando o Brasil, então não tem o que se pensar, a criança é brasileira nata. É o critério funcional que a Val colocou, é o critério do sanguíneo que a colega colocou, é o que eu acabei de explicar. Este João brasileiro está no Brasil, está na Noruega representando o Brasil. Isso é expresso no artigo 12, no inciso 1, na linha B da Constituição Federal. Então, não há que se falar aqui de outra possibilidade, tá? Neste caso, como ele está a serviço, a criança é brasileira nata. Ok? Critério usado e o sanguíneo. Quem errou, entendeu este exemplo? Sim, pronto. Tá, então vamos lá. O que não tem no nosso ordenamento jurídico brasileiro? O que não existe, gente, é o chamado, Robson, aqui, tranquilo. O que não existe, brasileiro, perfeito, Sara. O que não existe é o critério do ius matrimoniale. Vocês aí é que Val, é isso que eu não quero. Não quero que você fique mesmo, pense nos exemplos e crie a lógica, tá? Vamos pensando sempre, se você entender os exemplos, você vai criando a lógica. Então, você tem que colocar na sua cabeça o seguinte: nascer em solo brasileiro não é condição suficiente para ser brasileiro. Quando uma criança nasce em solo brasileiro, o que eu tenho que me preocupar? A situação dos pais, ou do pai ou da mãe. Se o pai ou a mãe, né, for estrangeiro, eu tenho que ver se ele está a serviço do seu país ou não. Aí eu vou poder determinar. Não tem que ficar decorando, é só criar uma ideia de raciocínio.
Quando eu falo de sangue, o que eu estou falando? É a possibilidade de uma criança nascer no exterior e ainda assim ser brasileira nata. É um outro critério. Agora, o que eu primeiro tenho que avaliar? Primeira coisa que eu vou avaliar, critério funcional. Eu vou ver se um desses pais, seja ele brasileiro nato ou brasileiro naturalizado, está a serviço do Brasil. Se estiver, ponto pacífico, ele automaticamente é amparado pelo artigo 12 da Constituição Federal, inciso 1, a linha B. Ele é automaticamente amparado por essa lei. Então, automaticamente, ele já será brasileiro nato. Ok? Tá? Agora, o que não há no ordenamento jurídico? Aí vocês completam também esse espaço. Perfeito, Val. O que você... Agora, depois você pega, né, os slides. É importante você ter esses slides para acompanhar, porque ajuda a fixar. Quando você assiste a aula lendo e me ouvindo e exercitando, repito, é uma série de ações pedagógicas. Podem ter certeza disso. Tem um objetivo específico, tá bom? O que a gente não tem? A gente não tem o ius matrimoniale, tá? Não tem o ius matrimoniale, qual é a lógica? Não é porque você, estrangeiro, vem e se casa com um brasileiro, você terá direito à nacionalidade brasileira, tá? No Brasil, esse critério não é adotado. Então, em relação ao Brasil, nacionalidade brasileira tem 2 critérios, ius solis e ius sanguinis. Estamos vendo ius sanguinis e vimos aqui o critério funcional. Vamos avançar um pouquinho e falar agora a questão de uma criança que nasce no exterior, de pai ou mãe brasileira, mas que não está a serviço do país. Então, o João, que é brasileiro, não viajou mais, agora neste exemplo, para representar o Brasil. A chance ainda de essa criança ser brasileira, o que o João tem de fazer? O João vai numa repartição brasileira competente, uma embaixada, um consulado, que vai depender do que tem lá, e diz, olha, eu quero registrar o meu filho. Sou brasileiro, nato ou naturalizado, não importa, quero registrar o meu filho. Esta criança terá, então, a nacionalidade brasileira originária, primária, ele é brasileiro nato. E qual critério que foi utilizado neste caso? O sangue e o sanguíneo. Então, veja, o pai ou a mãe brasileiro, mesmo que não esteja a serviço do Brasil, ainda assim esta criança pode ser uma brasileira nata. Basta que esse pai ou essa mãe vá na repartição competente e registre o filho. Mas vamos supor ainda que esses pais, esse pai brasileiro, João lá, não registrou a criança. João ficou lá, na Iugoslávia com a M, ficaram lá, moraram, enfim. É óbvio, minha gente, provavelmente, é óbvio não, mas provavelmente o ordenamento jurídico da Iugoslávia terá critérios. E se a Iugoslávia, assim como o Brasil, for um país signatário dos acordos internacionais em relação a direitos humanos, com muita chance de 99%, a Iugoslávia teria critérios para impedir que essa criança se tornasse uma pátrida. Por quê? A ideia de apátridia, que é não ter uma pátria, vem sendo combatido no mundo inteiro. Vocês vão perceber ao final da aula que todos esses critérios que o Brasil usa, ele exatamente busca fazer, sim, Val, no consulado ou na embaixada, nesse caso. A Constituição prevê que pode ir num dos dois. Suponhamos que lá não tenha um consulado, porque assim, o Brasil o legislador foi tão feliz quando ele colocou esse critério, que ele nem coloca necessariamente só embaixada ou consulado, ele coloca a repartição brasileira. Por quê? Porque não é obrigado o Brasil ter consulado ou embaixada, minha gente, em todos os lugares do mundo, em todos os países do mundo. Então, basta que haja uma repartição competente, que o Brasil considere competente para que seja feito o registro civil dessa criança, que o fato de um pai brasileiro ou uma mãe brasileira no estrangeiro procurar, já vai ter esse direito assegurado pela Constituição, tá? Viu, Val? Pode ser um dos dois ou qualquer outra repartição que o Brasil reconheça. Dentro da Constituição Federal, ele coloca como embaixada e consulado, porque são as que existem, tá? Mas, tanto que eu coloquei verbo grate aqui, na íntegra, tal e qual.
mas o entendimento é que se o Brasil disser e autorizar uma outra repartição brasileira que lá represente o país, poderia ser feito, tá bom? Agora aqui, cadê aqui? Sim, em relação à patridia, né, a questão dos hemátulos com H é também a condição do apátrida. É tão séria isso, o Brasil buscou combater tanto, que nesse exemplo que eu estou falando aqui, é bem provável que a Iugoslávia tenha no seu ordenamento jurídico critérios que, vamos supor que o João não registrasse, essa criança ficasse vivendo lá, a Iugoslávia teria uma condição de registrá-la e torná-la um nacional. Eu não posso afirmar, mas eu repito, a maior parte dos países hoje busca e resolver de uma vez por todas essa questão da patridia, porque é muito complicado, tá bom? Você não ter pertencimento. A que país você pertence? Então aqui está tranquilo, Val, e companhia. Primeiro, que ainda tem mais. Primeiro, o pai foi lá e representa o Brasil. Tranquilamente foi. Lá. O pai não está a serviço do Brasil, mas procura uma instituição, uma repartição do Brasil, registra. Não registra essa criança. Aí o que acontece? Suponhamos que a Iugoslávia lá torne nacional, mas qual é a outra possibilidade dessa criança? Esta criança pode vir a residir no Brasil, e quando esta criança completar a maior idade, ela vai fazer o quê? Ela vai ter a chance de optar a qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Então, se essa criança não foi registrada como uma brasileira nata, viveu lá no país, não sei, deve ter sido registrada lá mesmo, enfim. Mas ela depois vem residir aqui no Brasil. Ela terá direito a optar pela nacionalidade brasileira, sim. Em que momento? Quando ela atinge a maioridade, ela diz, eu quero ser brasileiro nato. Essa modalidade aqui que eu estou falando é uma exceção. É uma exceção. Por quê? Porque eu disse a vocês no início da aula, já te respondo, Val. Eu disse a vocês no início da aula que a lógica da nacionalidade, em regra, é ser ser involuntária. Você não fica escolhendo, não fica perguntando assim, ninguém te pergunta, nascer aqui, você quer ser brasileiro ou você quer ser inglês? Ninguém faz essa pergunta. Aqui já é o oposto, aqui é uma exceção a essa regra, tá? Por isso que a gente chama de nacionalidade originária potestativa. Por que nacionalidade originária potestativa? É aquela criança, filha de pai ou mãe brasileiro, nasce no exterior, não foi registrado em local competente, não teve no momento do seu nascimento nem o pai nem a mãe como representando o Brasil, mas ela quer ser brasileira. Ela vai conseguir isso? Vai conseguir. E isso é muito importante, eu vou explicar por quê. Deixa eu explicar, Val, aqui. Consulado, tem repartição aqui para a gente... Então, Val, o genérico é efetivamente consulado e embaixada. Por isso que, inclusive, eu coloquei verbo gratia, porque é o que está escrito na Constituição. Agora, eu estou dizendo que nada impede que o entendimento jurídico, em algum momento, se crie, se estabeleça uma outra instituição, diferente do consulado e da embaixada, para esse tipo de coisa. Por quê? Porque o Brasil não vai estar nos 193 países da ONU e nem nos outros países que nem membros da ONU são. Ainda na pergunta da Val, o que geralmente acontece, Val? Na maioria dos lugares, pelo menos uma embaixada, que é o que se tem, uma por país, ou um consulado que valha para o país inteiro, deva acontecer. Aqui, por exemplo, aqui a gente tem tudo, né? Em São Paulo, a gente tem consulado, mas vamos supor que você vai para uma capital que não tenha consulado, e você tem que resolver alguma coisa dentro de uma repartição daquele país que representa, você vai ter que viajar até a capital do estado onde tem. Então, por isso que a Constituição coloca embaixada ou consulado, porque o Brasil pode ter embaixada e não ter consulado, ou vice-versa, e o pai dessa criança que deseja vai ter que se deslocar até essa repartição para poder fazer o registro. Nesse caso, é nato mesmo, professora. É brasileiro nato, Eurípides, nas 3 possibilidades. O pai, a serviço do Brasil, registrou. O pai não estava a serviço do Brasil, mas foi à embaixada ou consulado e registrou. Ou o pai não registrou.
essa criança volta e vem morar no Brasil, e quando completa a maioridade, decide que deseja a nacionalidade brasileira. A qualquer tempo, ela vai poder pedir essa nacionalidade brasileira, que é um modelo de exceção à regra, que é a ideia da involuntária, né? E tanto que a gente chama de nacionalidade originária potestativa, mas isso é brasileiro nato também. Perfeito, Val, de nada. Entendeu, Eurípides? Tranquilo? E vocês vão entender por que é isso. Não, ele... a Eurípides está perguntando. Muito bom, Eurípides. Ele perde... Vamos supor que ele tenha... Já que a gente está dando o exemplo do João e a criancinha do João nasce lá na Iugoslávia, vamos supor que a Iugoslávia, como país comprometido em evitar a formação de apátridas, ela registre, né, e tudo mais. O que a Constituição Federal fala, Eurípides? Quando há reciprocidade, o Brasil ele não condiciona que a nacionalidade tenha de ser, você recebe uma e abre mão de outra. Vamos supor que essa criança tenha sido registrada na Iugoslávia. Se houver entendimento recíproco entre Brasil e Iugoslávia, onde a Iugoslávia diz que um brasileiro lá não precisa abrir mão da sua nacionalidade, ele pode cumular ser iugoslavo e ser brasileiro, o Brasil acolhe a mesma coisa aqui. Agora, se um país condiciona que só pode ter uma nacionalidade, aquele que vem deste país, o Brasil também diz assim, olha, você só vai poder ter uma nacionalidade. E outra questão, pegando carona com Eurípides, que é importante. A Constituição Federal prevê que essa questão da nacionalidade, vamos supor que um brasileiro vá para outro país, e para que efetivamente ele possa exercer os seus direitos civis, ele tenha de abrir mão da nacionalidade brasileira. Isso é como com um jogador, por exemplo. O que o Brasil fala? Este cidadão, para efetivamente poder exercer os seus direitos civis, abre mão da sua nacionalidade brasileira e quando voltar ele vai ter novamente. Tá certo? Por quê? Porque ele foi obrigado a fazer. Veja a diferença do caso Cláudia, que nós já comentamos aqui. A Cláudia, se alguém não lembra da história, só avisa aqui que eu reconto, tá? Só para vocês entenderem. Mas se todo mundo já sabe, não vou contar de novo. Mas é a história daquela mulher que assassina o marido e acaba sendo extraditada. Veja, quando ela quis alegar por meio da defesa de que ela teria sido obrigada a aceitar a nacionalidade brasileira, que foi nacionalidade norte-americana, que foi imposta a ela para ela exercer os direitos civis, caiu por terra, porque não foi necessário. Ela era casada com um norte-americano, ela tinha green card, ela gozava de todas as possibilidades, todos os direitos civis, sem necessariamente abrir mão da nacionalidade brasileira. Ela quis abrir mão, então, já que ela quis abrir mão, ela ficou só com a cidadania norte-americana, e houve toda aquela questão que hoje em dia ela cumpre pena lá. Ela foi extraditada. Por que ela foi extraditada? Não era porque ela era brasileira nata. Ela não era mais brasileira nata. Se ela quiser um dia se transformar, conseguir ter a nacionalidade brasileira, ela vai ter que buscar uma nacionalidade derivada, secundária, brasileira nata, gente. Ela só pode ser se ela nascer de novo e reencarnar aqui no Brasil. Caso contrário, não tem chance. Entenderam isso, pegando carona no que o Eurípides perguntou? E entendeu? Todo mundo? O que ela colocou aqui. Tá, tranquilo, nenhuma dúvida, né? Então, vamos lá. Romildo, Romildo, tudo bom? Não tinha te visto também. Deixa eu ver aqui. É que deu uma travadinha aqui no slide. Tudo em paz, que bom. Deixa eu ver que deu uma travadinha. Deixa eu esperar aqui, vou aproveitar para baixar a chamada aqui, enquanto ele processa. Deixa eu dar uma olhada aqui.
Oi, professor, enquanto a senhora vê aí, Eurípides. Eurípides, desculpa. Eu queria, como eu estive aí fora esses dias, por questões lá da faculdade, a questão do trabalho da senhora vai ser para a próxima aula? Eu não entendi. Vai ser entendeu? sorteio? Vai ser sorteio por grupo? Vou explicar para vocês então. Tá, perfeito. Deixa eu voltar aqui no chat. Não sei por que não está avançando. Deixa eu ver se carrega. Tá, Cristina? Pode ir, sim. Baixei aqui o arquivo, tá bom? Tranquilo. Para quem tiver dúvida ainda, enquanto avança, que faltou o último slide, é o seguinte, eu pedi, o Rio do Mar inclusive mandou para mim, de nada, bom fim de semana, Cris, a lista. O que eu pedi? Eu pedi que vocês fizessem 5, 6 pessoas, porque é a forma de mais pessoas receberem nota máxima, Eurípides. Eu fiz que critério? Então, houve a questão do dia feliz, que vocês já sabem, que é questão avaliativa, mas é voluntária, você participa se quiser. A segunda, essa atividade, sim, ela vale ponto, ela vale no máximo 3 pontos. Então, você tem que entrar num grupo para analisar o caso do César e Batiste, e eu coloquei um vídeo que não é único e nem exclusivo, você pode assistir outros, mas que busca mostrar os fatos, o que houve ao longo dos anos, e coloquei também a decisão do STF. Sinalizei 7 pontos que eu quero que o grupo trabalhe, para poder analisar como operador do direito o que aconteceu no caso do César e Batiste. E é essa apresentação que vai ser feita na próxima aula. Você tem de estar num grupo, porque senão eu não tenho como, se eu fosse sortear individualmente as apresentações, eu não teria como. Você está no grupo da Sara, perfeito. Então, neste grupo da Sara, você vai ver com a Sara e os demais qual é a sua parte neste latifúndio. Veja o que você precisa pesquisar. No dia da apresentação, não é para falar assim, professora, fiquei com a 2, com a 3, e falar, não, todos vocês vão dividir uma forma de apresentação que englobe os pontos colocados e até tragam outros pontos interessantes, como eu coloquei na última opção, que era para vocês fazerem uma análise, né, do grupo em relação ao caso em si. Então, é uma apresentação onde a gente vai comentar tudo o que aconteceu. Se o seu grupo for participante, Eurípides, da apresentação, vocês têm a chance de até 3 pontos, que é a máxima. E aí, se você fez o dia feliz 3 e 2, já são 5, o seu processo avaliativo, outro vai valer 5. Porque eu deixei claro para vocês que o processo avaliativo, que é o que a gente vai falar para o dia da prova, não sei o que é uma prova, enfim, ele vai flutuar, vai depender do quanto você participou das outras questões. Sara, todos têm de falar? Sim. Olha, no grupo sorteado, que fique muito claro, só terá até 3 pontos quem estiver presente em sala, só terá até 3 pontos quem falar. Abrir vídeo, eu não posso obrigá-los, mas falar, sim. Estamos treinando, vocês daqui a pouco estão fazendo audiências online, precisam interagir com a questão da câmera. Tem de me entregar o trabalho até, acho que eu coloquei à noite, no dia anterior, ou foi de manhã, enfim, eu não lembro o critério que eu usei, mas vocês precisam me mandar com antecedência, porque a entrega faz parte do processo. Quem não for sorteado, entregar o trabalho, mas não estiver em sala, também tem ponto a menos. Então, estar em sala para a apresentação do trabalho é fator sine qua non, ok? Entenderam isso? Tá claro? Porque esse slide, deixa eu carregar. Enquanto vocês podem perguntar, enquanto eu vou recarregar aqui. Não sei por que esse 11 não está subindo. Ok, todos estão em grupo, né? Não tem ninguém perdido aí, não. Não fiquem sozinhos nessa questão. Eu sei que trabalho em grupo é um pouquinho complicado fazer, mas além dele ser curtíssimo o trabalho, vocês vão me mandar, viu? Não esqueçam, em PDF, bonitinho, os nomes dos representantes. Tem lá as orientações, como é que vocês devem mandar o trabalho para mim. Por favor, não deixem de mandar. Mas é uma atividade muito interessante para vocês revisitarem e aprofundarem um tema que nós tratamos no final da aula passada, a gente estava falando sobre eles, sobre a questão da extradição, ok? Então, esse é um instituto importante. Vamos ver aqui, só falta o último slide. O que houve com ele?
Agora, vamos lá. Para concluir essa ideia, então, de vínculo sanguíneo, de nacionalidade originária ou primária, o que acontece, então? Vamos supor que esta criança nasça lá de pais brasileiros, pai ou mãe brasileiro. Ele, o pai ou a mãe, não está a serviço do Brasil. Esta criança não foi registrada lá. Não foi registrada. O país, por exemplo, a Iugoslávia, não tem nenhuma tratativa, nada no ordenamento jurídico que diga que uma criança que nasce no seu solo vai ser iugoslavo. Vamos por tudo isso. O que o Brasil fez, então? Houve uma emenda constitucional, por exemplo, aquela 394, onde o Brasil tirava a exigência de o registro em unidade consular ou embaixada, numa repartição brasileira. Depois, ele foi vendo que isso causava alguns problemas, porque os países que não tinham critérios bem definidos ou parecidos com o do Brasil em relação ao critério ius solis, havia o risco de brasileiros, ou filhos de brasileiro, vamos colocar assim, filhos de brasileiro, nascer e ficar sem pátria, ou seja, ficar numa condição de apátrida. Então, houve uma outra emenda constitucional, tá, que já foi em 2007, e ela foi chamada de emenda dos apátridas, e ela inclui essa questão de colocar o registro em repartição pública e tudo mais. Só que pode acontecer, minha gente, de esta criança não ser registrada lá, filha de brasileiro ou brasileiro, e voltar para o Brasil ainda criança. Alguém pode me perguntar assim, professora, vai viajar sem ter registro? Isso é muito difícil acontecer, mas vamos supor que esses pais voltem em situações extremas, voltem num navio, voltem de maneira clandestina, enfim, conseguiu voltar para o Brasil de alguma forma, e esta criança, repito, nem sequer foi registrada lá. Aí como é que faz? Ela voltou para cá, mas não nasceu aqui. Então, qual a opção que o legislador colocou? Existe a possibilidade de nacionalidade temporária. Essa criança que não nasceu no Brasil, mas é filho de pai ou mãe brasileiro, nasceu no exterior, não foi registrado no exterior, voltou criança para cá, para o Brasil, não tem registro, os pais vão poder requerer um registro temporário desta criança. E aí, quando esta criança crescer, completar os 18 anos, ela vai optar pela nacionalidade brasileira, ok? Ela já nasceu criança, ela veio criancinha para cá. E aí ela vai optar pela nacionalidade brasileira. Por que é importante a gente entender a questão da nacionalidade brasileira? Quando a nacionalidade brasileira é conferida, né, nesses casos últimos que eu expliquei aqui, elas vão ser feitas por meio de sentença. Essa sentença, ela tem efeito retroativo. Quando eu digo que algo no direito tem efeito retroativo, eu estou dizendo que tem efeito ex tunc ou ex nunc. Quem sabe? Efeito retroativo. Valdriane, perfeito. Ex tunc, volta para trás, né? Então, o que acontece nessa sentença? Esta criança, ela será brasileira nata, veja que coisa séria, e vou explicar por quê. Ela será brasileira nata desde o seu nascimento. Não importa que esta obtenção da nacionalidade originária só se dê na maioridade. E por que isso é importante? Porque, gente, vamos pegar o caso do filhinho do João. Vamos supor que o filho do João venha para o Brasil, criança, não foi registrado lá, e quando ele completa a maioridade, ele vai conseguir assegurar o direito à sua nacionalidade brasileira. Vamos supor que ele, quando completa a maioridade, ele comete um crime. Um crime, por exemplo, passível de extradição, de expulsão. O filho do João vai ser expulso ou vai ser extraditado se ele tem a nacionalidade brasileira? Não. E isso vai assegurar a ele, não do momento em que ele obteve a nacionalidade brasileira, que foi no momento em que ele atingiu a maioridade. Isso vai funcionar ex tunc, efeito retroativo. Então, é como se o filho do João fosse brasileiro nato desde criancinha. E isso é extremamente importante, porque para efeito legal, esta pessoa vai estar assegurada em tudo que rege o ordenamento jurídico brasileiro desde o seu nascimento.
Então, só para a gente sintetizar essa parte do caso do Yu Sanguine. Solo, acho que está massificado. Nasceu aqui, eu vou avaliar a condição dos pais dessa criança. Em relação ao critério sangue, as vertentes vão, digamos assim, se ampliando. Então, se for critério sangue, essa criança nasceu no exterior, primeira preocupação, pai ou mãe estar a serviço do Brasil. Se estiver, perfeito. João e M não estão a serviço do Brasil, mas João quer que o filho seja brasileiro. Vai ao consulado, vai à embaixada, registra o filho brasileiro. João quer que o filho seja brasileiro até, mas nem foi atrás, não viu, não correu atrás nem nada. Quais as duas possibilidades? A possibilidade é de esta criança crescer lá, decidir vir morar no Brasil, fixar residência no Brasil, e aí a qualquer tempo ela vai pedir a sua nacionalidade originária e terá efeito ex-tunc. Segunda opção, o João e a Amy voltam com essa criancinha sem registro aqui no Brasil. O que o Brasil vai falar? Meu Deus, como é que vai ficar um filho de brasileiro sem nacionalidade, porque nasceu lá no solo? Não, a gente dá a essa criança nacionalidade provisória. Quando ela completar 18 anos, ela decide o que ela quer fazer. Entenderam as possibilidades aqui? Vejam que é um leque maior. Mas tudo isso, gente, visa a evitar a questão do apátrida, tá? A questão do hemátulos. Quem não conhece a palavra hemátulos, deixa eu escrever aqui. Palavra alemã. Entenderam, amados? Alguma dúvida sobre esse assunto? Os exemplos, tudo certinho. Não quero vocês com dúvida sobre isso mais. Val, entendeu? Fico feliz, Val. Todos entenderam? Nenhuma dúvida? Alguma dúvida sobre o trabalho? Alguma dúvida? Agora eu vou até, enquanto vocês respondem se tem dúvida ou não, deixa eu aproveitar para tirar uma dúvida. Em relação ao TCC, gente, eles prorrogaram o prazo ou vocês vão fazer a defesa agora? E se agora, como será? Que bom, Eurípides, fico feliz. Na verdade, ninguém sabe, Pro. Robson está dizendo que não terá defesa. A Bia está dizendo aqui que não sabe. Não tem nada oficial? Não, eu só conversei com o Fabiano o dia que eu fui entregar os brinquedos lá, né, do estágio, e ele falou que semestre passado o professor Roberto César marcou uma semana com o Fabiano, e o pessoal foi lá fazer o protocolo do TCC. Só entregou, que é o que o Robson está falando. Só entregou. Exatamente. Só entregou. E aí ninguém defendeu nada. Certo. Então, assim, mas aí automaticamente não vai ter defesa, mas vai ter, logicamente, atribuição de nota até para vocês poderem colocar. Provavelmente, eu entendo assim, né? Ah, tá. Mas não houve prorrogação de prazo nem nada. Era essa a minha dúvida, porque o pessoal da noite tinha me perguntado. Eu falei, olha, eu vou procurar oficialmente e extraoficialmente. É como eu tinha aula com vocês hoje de manhã, eu falei, vou perguntar logo para vocês. Mas agradeço a atenção. Olha, meus queridos, desde já, um super fim de semana que voa, vamos combinar, né? Daqui a pouco é segunda de novo. Beijo no coração de cada um. Semana que vem espero todos vocês, tá bom? E a gente fala também sobre a prova. Mas não se preocupem, estudem, peguem o conteúdo, não deixem a coisa acumular. Quem está participando da aula e lendo o material, principalmente acompanhando os slides, viu, Val? Na hora da aula, isso ajuda na fixação. Excelente final de semana, muito obrigada pelo carinho, pela atenção de cada um, Carol, Valdriane, Igor, Robson, Valdirene, muito, muito